Querido Pai, queremos neste momento conversar mais um pouco acerca dos eventos do mundo. Buscamos a sua direção, Santo Espírito aqui conosco. Em nome de Jesus. Amém. Sejam todos bem-vindos, irmãos, a mais uma atualização profética e esta será muito especial. Terei aqui um convidado que vai nos apresentar algo fascinante. Na verdade, eu irei ter com esse convidado uma experiência maravilhosa que eu tive com ele ontem. Então acompanhem o vídeo até o final. Bem, irmãos, dizer que o vídeo vai ser longo. Porque muitos irmãos dizem, não, basta passar 10 minutos, já está cansativo, já está longo. Isto é muito interessante, irmãos, porque eu acredito que nós conseguimos ficar na tela, vendo futebol, durante 90 minutos, e às vezes com minuto de compensação, quando é Real Madrid, Liga dos Campeões. Mas quando é sobre a Bíblia, a mensagem, 10 minutos é muito. Tenhamos um pouco de calma, irmãos, um pouco de paciência. E se não tivermos essa paciência, podemos pular para outro vídeo. Mas às vezes, alguns vídeos terão que ser longos, como o de hoje. Bem, irmãos, eu quero começar apresentando para vocês essa ameaça que o mundo está dando, que os grandes homens do mundo estão dando. Começando com um vídeo. Escutemos, irmãos. We're here today and using our presidency of the Security Council this month to focus in on the rising challenge of global food insecurity. Estamos aqui hoje e usando a nossa presidência do Conselho este mês para focar no crescente desafio da insegurança global. We've seen an almost perfect storm emerge in recent years, a combination of climate change, of COVID, and now particularly of conflict that is driving this food insecurity. Vimos uma tempestade quase perfeita emergir nos últimos anos. Uma combinação de mudanças climáticas, Covid-19 e agora particularmente de conflitos que estão impulsionando essa insegurança alimentar. There are now about 260 million people around the world who are acutely food insecure. Existem atualmente cerca de 260 milhões de pessoas em todo o mundo em situação de insegurança alimentar aguda. And in turn, this food insecurity itself drives conflict, it drives forced migration, it stunts growth, both physical growth and economic growth. It holds countries back, it holds people back. Por sua vez, esta insegurança alimentar impulsiona o conflito e força a migração. Trava o crescimento físico e econômico, travando países e pessoas. The flip side of the coin is we're also increasingly seeing food being used as a weapon of war. O reverso da medalha é que também vemos cada vez mais alimentos sendo usados como arma de guerra. For leverage, for political purposes, in conflict after conflict. Para alavancagem e fins políticos em conflitos atrás de conflitos. So we wanted to put the focus on both of these challenges, rising food insecurity and at the same time the use of food as a weapon of war. Por isso, quisemos colocar a tônica nestes dois desafios. O aumento da insegurança alimentar e, ao mesmo tempo, a utilização dos alimentos como arma de guerra. Sim, irmãos? Situação lamentável. E eu já compartilhei isto com vocês. Irmãos, vamos avançar. Vejam aqui, 14 de agosto de 2023. Vejam, é dito. Especialista em clima da ONU diz que calor extremo e escassez de água significam que o suprimento global de alimentos enfrenta grandes riscos antes de 2030. Grandes riscos de suprimento global dentro de 7 anos. Estou apenas lendo, irmãos. Vejam, o abastecimento global de alimentos provavelmente enfrentará grandes interrupções devido a temperaturas extremas, inundações e secas intensas e práticas agrícolas prejudiciais. Bem antes das temperaturas subirem para a meta de 1,5 graus Celsius. Quem diz isso? É a ONU que está dizendo isto, irmãos. É o que afirma o presidente da Conferência de Desertificação da ONU, que alerta que os efeitos das mudanças climáticas e da escassez de água estão colocando em risco a segurança alimentar internacionalmente. Não só, irmãos, vejam esta também, estou correndo com o tempo aqui. Proibição de exportação de arroz da Índia alimenta temores de inflação e escassez global de alimentos. Sim, irmãos, esta é a face do nosso mundo. Infelizmente, eu não posso esconder isso de vocês. 14 de agosto, crise climática provavelmente causará escassez de alimentos
antes de atingirmos o limite de 1,5 graus Celsius, diz especialista da ONU. Agora, irmãos, tirando isto, eu quero vos levar a uma viagem para o distrito de Boane, aqui, a aproximadamente 25 a 30 quilômetros de Maputo. Vamos juntos nesta viagem maravilhosa. E enquanto assistimos isto, possamos buscar inspiração para darmos este passo. Vamos, irmãos? Bom dia, boa tarde, boa noite, seja como for, seja por onde quiserem nos ouvir. Esteja saudado, sinta-se cumprimentado. Eu aqui sou Jonas e o propósito mesmo é mostrar na prática e dar algumas dicas de como podemos fazer para iniciar uma pequena horta. Porque as hortas têm muita funcionalidade na vida do homem, seja para a questão do comércio, seja para a questão da alimentação própria, para enriquecer nossa alimentação. Existem muitas coisas que nós podemos não achar no mercado, mas também existem muitas coisas que nós podemos parar de comprar no mercado, se começarmos a produzir. Pode haver no mercado, mas pode estar caro. Eu posso ter um espacinho, então começo a produzir minha alface. Quer dizer, se eu não comia alface, já como alface todos os dias. É um prato muito bom. Então existem lá elementos que a gente pode achar que às vezes em Moçambique também nem tem. Por exemplo, eu costumo achar, tem algumas coisas e minhas particulares aqui, tem rabanete. É muito difícil achar rabanete no mercado, mas não tem. Mas eu planto rabanete, tem nabo, comprido. Então são culturas que a gente não acha de forma assim muito fácil no mercado. Tem cebolinha, tem cebola vermelha, vai apanhar cenoura grande. Então pode diversificar o seu prato do dia a dia, fazendo uma horta de forma econômica, para o seu sustento próprio. Para quem opta por uma dieta mais saudável, pode plantar seu próprio alimento. Então consegue gerir se tem lá os tóxicos, se tem lá inseticidas, porque existem inseticidas orgânicos também, que podemos usar. Então as hortas em grande medida, elas são muito importantes para a vida do homem. Então essas são as vantagens num breve resumo, só para que as pessoas consigam ficar cativadas em fazer uma horta, porque é muito benéfico. Sem contar a terapia, que é mexer a terra e ver as plantas a crescerem. Eu já estou há muito tempo a trabalhar com majama, mas todas as vezes que eu acordo de manhã e vejo uma planta crescida, me surpreendo. Então quer dizer que o contato com a natureza nos faz muito bem à alma. Então esse é o meu cumprimento e meu breve resumo sobre como é que a gente pode se animar e mexer com as coisas, as importâncias. Nada se faça de maneira desordenada, para que não haja grande perda ou sacrifício de propriedade devido a discursos ardentes e impulsivos que despertam um entusiasmo que não é segundo a vontade de Deus. Para que, por falta de equilibrada moderação, da devida contemplação e de sãos princípios e propósitos, uma vitória que necessitava ser ganha se transforme em derrota. Aqui nós temos um espaço que não está preparado, como podem ver. Temos capim aqui. Esse espaço havia aqui alface e couve deste lado. Como veja, já tiramos a couve que estava aqui e agora tem novas mudas de alface. Então existem muitas opções de como podemos fazer um canteiro. Existem canteiros, por exemplo, nós podemos fazer canteiros que chamam de aqueles que levam uma bacia para a concentração de água. Que as suas terminais, elas são assim. Então, ou quando nós só fazemos uma ilustração muito pequena aqui de um canteiro que pode ser, que é habitual vermos. Esse canteiro é assim, tem as suas bordas elevadas, para dizer que quando eu rego a água concentra-se aqui, então ele não tem vazamentos. Mas eu não opto muito em fazer esse tipo de canteiros aqui na minha horta,
porque como é uma expansão para comercialização, esses canteiros eles têm a desvantagem de comerem um espaço por causa desta mesma orla que é protetora. Então, eu opto mesmo em fazer canteiros, como se vê, aqui são caminhos. Em caminhos mesmo estreitos, que dá para colocar os pés e andar de forma mais mais elegante, mais um pé à frente do outro. Não tem muito espaço dentro dos caminhos, no meio dos canteiros. Então, ainda pode-se fazer um outro tipo de canteiro que eu agora estou para implementar por causa do verão que está a chegar. Como podem ver aqui, esse canteiro é um canteiro já preparado. Nós aqui, como corremos muito com o tempo, não fizemos a destruição desses torões aqui. Aqui tem um montão de areia, um murmuxé. Então a areia daqui é meio pesada. Mas para lá também os canteiros estão e não tem esses torões. O ideal mesmo é destruir isto aqui para evitar que as raízes possam ter dificuldades em penetrar o solo. Então, qual é a vantagem desses canteiros aqui? Porque eu vou plantar couve. Então, quando eu planto uma couve aqui, outra ali, depois vou preencher esse espaço com capim. Então, eu vou fazer cobertura do solo. Então, isso vai permitir com que a umidade daqui possa permanecer por mais tempo. Porque quando há incidência de calor no verão, ele vai consumir a água que está aqui, vai evaporar. E também estamos num tempo de outono e tem muita ventania, também vai fazer com que a água evapore. E eu não tenho muita água para regar. Às vezes é uma pessoa que só rega uma vez por dia, acorda, vai para o serviço, vai regar de manhã e à tarde. Durante o dia vai secar. Então se rega e faz cobertura do solo, o sol mesmo que incide até onde, o que vai acontecer é que a planta pode apanhar os raios, mas como vai estar úmido embaixo, ela não vai ter nenhum stress. Com cobertura do solo posso regar uma vez por dia ou posso regar uma vez por cada 2 dias. Dependendo da água que eu for a colocar, não vai desaparecer. É como se fosse gota a gota. Então, aqui temos um modelo de canteiro, como estou a explicar. E aqui, onde as culturas já estão meio levantadas, temos um modelo de canteiro que nós usamos aqui habitualmente. É como se fosse uma cama, como se fosse um colchão, como podem ver. Tem as barreiras aqui, bem definidas, um triângulo levantado. Como também pode plantar em área plana. Pode não fazer canteiros assim como tal. Pode plantar e deixar o caminho visível para passar do caminho. Então são essas opções que nós costumamos usar aqui, que nós podemos dar a alguém que quer iniciar, só para ter noção do que é um canteiro. E também não se limita a ter canteiros para poder plantar. Porque pode-se plantar também no vaso, pode-se plantar num saco, em qualquer espaço que tiver pode plantar. Por exemplo, eu posso aproveitar esse espaço de várias formas. Aqui posso pendurar um vaso, ali posso pendurar outro vaso, posso pendurar uma alface aqui, uma couve ali, um brócolis ali, um repolho ali. Então são coisas que eu posso fazer para depois comer. Então, essas são as várias opções que nós podemos ter. Podemos ver aqui, no meio desse canteiro aqui, tem uma berinjela. Por exemplo, essa planta é uma berinjela. Esta é uma berinjela, está aqui já a florir, a dar. Ali também tem uma berinjela, tem frutos. Ali tem frutos. Lá mais profundo tem frutos também, já são grandinhos. Ali tinha couve. Mas enquanto a couve crescia, a berinjela também cresceu. Então ela deu essas berinjelas, vou arrancar dentro de alguns dias para meu consumo. Então quando eu faço para comercialização, também aproveito o espaço para o consumo. Então vamos ver agora as mudas que estão preparadas ali. Temos aqui as mudas do alface. Então nós lançamos a semente da alface e no chão, revolvido, né? Depois regado, e lançamos as mudas, as sementes, cobrimos com capim para manter a umidade. Porque a alface tem uma semente muito frágil. Então quando enterramos no solo é capaz dela não conseguir emergir. Então temos que lançar mesmo sobre o solo e depois imitar como se o solo tivesse sido coberto com o capim que está aqui. Então mantemos aquela umidade e a semente ela brota. E depois ela finca a sua raiz no chão. Depois de 3 dias ela emerge, nós tiramos o capim. Deixamos ela vai emergindo e crescendo. E depois de 14 dias fazemos o transplante. Onde tiramos a muda para o terreno. Só aqui fazer uma pequena demonstração de como seria isso aí. Nós aqui tiramos a muda, como vê, a muda com a sua raiz.
E ainda tem aqui as suas primeiras folhinhas, aquelas 2 primeiras que aparecem. Então, quando nós formos a plantar, primeiro temos que preparar o canteiro e regar, depois de ter colocado estrume, essas coisas todas. Mas a forma de plantio, que muita gente tem falhado, pois tem havido perdas. Nós plantamos apenas a raiz. Como a planta foi tirada dali, só havia apenas a raiz dentro da terra. Então, quando nós fizemos um buraquinho e metemos a muda e fechamos apenas a raiz. Haverá casos em que a muda pode cair assim, mas a muda dentro de algumas horas ou no dia seguinte, em 2 dias, pode vir a levantar-se e ficar de pé. Agora, se nós forçamos em meter a muda para ficar de pé, significa que vamos ter que meter algumas folhas aqui. Então, vamos impedir o processo da planta poder desenvolver de forma saudável, porque ela tem que emergir novas folhas aqui no meio. Então, algumas folhas vão se perder. E se nós plantarmos também antes de regar, significa que quando vamos regar, a areia ela vem e fecha a muda. Muitas vezes acontece a muda no dia seguinte assim. Então, por isso temos que regar primeiro e aplanamos tudo, que é desnivelamento. Então, só viemos, fazemos isso e colocamos a muda. Então, vamos fazendo um processo de acompanhamento da muda, regando. Depois de uns 3 dias, ela já está parada, dependendo da temperatura que houver nesse tempo. E pode levar um pouco mais de tempo, ou mesmo dia, ela pode parar, pode não cair. Por exemplo, estamos no sol nublado, pode não haver queda de mudas. Agora, aqui já estamos com algumas mudas um pouco desenvolvidas. E acontece que, dependendo da sua terra, dependendo do estrume que usou, pode haver este capim em abundância ou em menor quantidade. Aqui nós temos o capim em abundância porque nós usamos estrume de gado. O capim, quando começa a emergir, enquanto ainda estiver assim pequeno, nós temos que fazer a limpeza dos canteiros. Porque o que acontece é que o capim ele disputa os nutrientes com as plantas que estão aqui. Então ela vai sugando os nutrientes que deviam ser para as plantas. Então sabemos que as plantas têm problema de contato. Quando nós tocamos, quando as plantas crescem e sentem-se apertadas com outras plantas, elas tendem a ficarem compridas. Então podemos não alcançar o volume da planta que nós queremos. Uma alface pode deixar de ter folhas mais abertas e ela começar a ser mais comprida. Uma couve também pode começar a ficar mais comprida porque ela está a sentir que tem alguma coisa a lhe impedir de abrir as folhas. Então, nós fomos a ver aqui o espaçamento da alface é bem mais amplo. O espaçamento é de 25 por 25, 30 por 30. Então, nós plantamos, tem algumas alfaces que crescem muito. Por exemplo, essa alface aqui chama-se Great Legs. É só ver o tamanho dela. Ela já está bem grande. Mas aquela lá, a verdade dela é Eden. Então, aquela podemos plantar em 20, 20 centímetros de espaçamento. Enquanto esta aqui é recomendável que se plante em 25 a 40 centímetros de abertura. São 2 alfaces que quando fecham formam repolho, mas elas têm suas características. Então temos que tomar em conta isso quando estamos a plantar. Então temos aqui canteiros que já levaram as mudas novas. Essas mudas foram transplantadas há poucos dias. Foi na semana passada que nós transplantamos essas mudas aqui, mas devido à escassez de água aqui, acabamos transplantando quando já estavam meio grandinhas. Então, olha, elas ainda estão debilitadas para poderem se estabelecer. Isso também é uma outra desvantagem de plantar as mudas quando já estão um pouco grandinhas. Porque, como vê, elas têm, essa folha está meio amarela, mas se tivesse sido plantada a muda, ainda pequena daquela fase que eu mostrei lá, ainda com 14 dias, ela logo desenvolve no terreno. Todas essas mudas desse canteiro aqui, este canteiro que estamos a mostrar agora aqui, elas todas estavam muito pequenas quando foram plantadas aqui, no tamanho daquela de lá, 14 dias. Então, aqui temos também as mudas da couve. Essas mudas estão em tamanho ideal para ser plantadas. E temos a couve lá também que já passou do ponto de ser plantada. Então, para dizer que se planto esta couve, vou ter muito mais êxito no desenvolvimento no tempo esperado do que os viveiros que estão do outro lado lá. Os viveiros estão um bocadinho mais grandinhos, passaram dessa fase aqui. Então é sempre bom plantar
quando as mudas começam a emergir as primeiras folhas definitivas. Quer dizer, as primeiras 2, 3 folhas definitivas. Se passam de 2, 3 folhas definitivas, ou as 2, 3 folhas definitivas tornam-se já folhas visíveis, que dão alguma vontade de comer, significa que vamos ter algum problema. Conforme já plantar, a primeira planta vai ficar debilitada por um tempo e depois pode vir a morrer às vezes, dependendo do cuidado, ou ela pode emergir. Aqui já está meio grandinha, esta é menor em relação àquela, também há alguma diferença, essa foi a planta da primeira, mas como vê, o que estava a dizer, aqui tem alface, essa alface foi plantada já grande, como aquela lá que eu estava a mostrar. Mas o que acontece? Tivemos que fazer substituições porque tivemos perdas de alface. Esta alface, ela perdeu-se porque plantamos quando já era grande. Uma das alfaces perdeu-se. Perdeu-se a alface aqui. Então, mais alguns sítios nós substituímos, as alfaces estão pequenas porque foi substituído. Então, mas agora, lá do outro lado, essas alfaces que mostramos que estamos a tirar o capim, elas também vingaram, mas de uma forma mais consistente, porque elas foram transplantadas ainda jovens, no tamanho ideal. Então, é muito mais fácil elas desenvolverem quando são transplantadas daqui. Agora, depois dessa fase, depois daquela fase, a alface começa a fechar. Começa a fechar e já está pronta a entrar na fase da colheita. Aqui também acabamos de ver fazendo algum replantio, não por substituição, mas porque estamos a aumentar um canteiro, estamos a refazer as coisas. Mas se for a ver aqui, nesta parte, a alface já está pronta para a colheita. Já não conseguimos ver a terra. Para dizer que se eu planto uma alface e deixo um espaço muito apertado, ela muito rápido vai emergir, mas ela vai ficar debilitada. Há de ficar uma alface fraquinha e uma alface com folhas finas. Temos a desvantagem de ela ser muito fina e não ter um aspecto bonito. Temos as duas alfaces que estamos a plantar aqui, a Eden, variedade Eden e a variedade Great Legs. Esta aqui é a Great Legs. Aqui eu dizia que ela tem maior volume, mas aqui, como estamos a ver, ainda está muito jovem e já está a formar também a sua cabeça. E temos aqui também a alface Eden, que também aqui já é o seu crescimento mais ou menos máximo, mas essa alface ainda está muito jovem aqui. Então, esta alface leva muito mais tempo para desenvolver-se e ela forma uma cabeça muito mais grande do que esta. Mas elas estão plantadas aqui no mesmo canteiro. Nós acabamos plantando só para ver o desenvolvimento delas, como é que seria. E se for a ver ali no meio, nós usamos o caminho entre dois canteiros para plantar tomate. Temos muito tomate ali que já está a começar a ficar maduro. Então, esse tomate nós não escorramos, nós não colocamos paus, mas o ideal é fazer do jeito como está ali. Aquele tomate lá, ele tem paus, porque o tomateiro ele não aguenta os seus frutos. Então temos que colocar o tomate, conduzir com um pau e amarrar, fazer amarrações para o tomate ficar firme. Porque o tomateiro, como vê até ali, ainda está a florir, mas ele já está numa fase bem avançada da sua idade. Tem frutos maiores lá por baixo. E nós já fizemos colheita. Esse tomate aqui está mais ou menos maduro. E nós já fizemos colheitas aqui. Tem tomate maduro, como podem ver. E já fizemos colheita, mas ele ainda está a continuar a florir. Então significa que o tomate ele vai dando muitas colheitas por muito tempo. E o que tem que acontecer é que sempre nós temos que encaminhar o tomate e ele para vai subindo, vai dando. Então essas são culturas que a gente pode consorciar, como for ver aqui é um caminho. Podemos colocar de parte, mas também podemos colocar de lado, de juntas. Temos também os canteiros lá. Aqui também temos cebolinha. Em alguns canteiros, se for ver nas bordas tem cebolinha. Canteiro ali assim. Isto pode fazer, se por exemplo, se tiver uma horta, um espaço que corresponde a esse canteiro aqui. Esse canteiro tem 4 metros por 2 metros. Para dizer que se tiver 4 metros por 2 metros na sua casa, pode colocar uma fila, colocar alface, outra fila colocar couve, outra fila pode colocar beterraba, outra fila uma brócolis,
outra fila espinafre, outra fila pode colocar a selga, pode colocar outra rabanete, nabo, cenoura, para dizer que se decidir que em cada 30 centímetros vai colocar uma cultura, vai ter mais de 10 culturas até lá no fim. Estamos a falar de 4 metros. Então, para dizer que não justifica, dizer que não tenho espaço na minha casa. Então, todo mundo pode sim fazer uma horta em sua casa. Então, essas são as vantagens de poder produzir aquilo que se come. A papaiara está a crescer porque todos os dias nós regamos aqui. Essa papaiara foi plantada no ano passado, mas hoje já tem papaya, está a frutificar. Abastecemos num raio muito grande. Vem pessoas de muito longe que até hoje nos admiramos que elas conseguem vir, chegam até aqui para comprar os produtos que nós temos aqui. Os principais produtos que nós fizemos aqui são couve, mboa, nhangana e alface. Esses são produtos para o comércio. Os outros são novas integrações que nós fizemos, como vão ver no vídeo. Aqui fora tem o tomate que está posto em fileiras, que falta agora colocar as estacas para segurá-lo. E temos também a plantação de milho, que é para milho verde, para assar. Então, esse é um projeto protótipo aqui, porque há um espaço mais grande que a gente quer fazer, só que essa produção assim associada, a gente quer tutorar o tomate com estacas de milho. Vamos plantar um pé de tomate, um pé de milho, para sustentar, para em vez de comprar, arranjar paus, andar a fazer amarração de tomate, a gente vai amarrar no próprio milho. E também podemos fazer também com feijão. São as esperanças que a gente está fazendo aqui para mudar para um espaço mais grande. Então, essas são as nossas barreiras que temos travado agora aqui. O espaço que se dá numa alface Great Leg, só para perceber, aqui estamos a falar de 28 centímetros de espaçamento entre as alfaces. Mas essa alface ela é capaz de fechar tudo isso aqui. Essas são as mudas de beterraba. Se for a ver, elas foram colocadas aqui há um tempo atrás. Então a beterraba começa assim sem o bulbo. Então ela vai desenvolvendo o bulbo, a medida que vamos regando. Então essa é uma cultura não muito vulgar, não muito conhecida na nossa dieta aqui em Moçambique, em Maputo. Mas apanhamos em alguns mercados, Mercado Central, em Malanga, podemos apanhar essa cultura. Temos aqui o nabo, ainda não está plantado, mas o nabo, temos o nabo comprido, aquele que parece cenoura, mas cenoura branca. Também podemos comer as plantas, as folhas, depois de 14 dias. Para dizer que é uma coisa que a gente pode procurar nas casas agrárias, 10 gramas, são 100 meticais no máximo, que a gente consegue achar. Temos muito caril, temos legume e temos caril. Temos verduras diversificadas, não vamos ficar só na nhangana, mboa, couve e matapa. São as mais comuns. Aqui costuma sair tsek. Tsek eu até faço lançamento, eu planto tsek. Então nós plantamos tsek de uma forma organizada. Nós não temos agora porque tiramos ela para fazer sombra, mas colocamos em sítios específicos. Temos aquele tomate pequeno, tomate cereja. Então, para dizer que nós temos uma variedade de coisas aqui para poder comer sem ter que ir para o mercado. Temos aqui a batata doce que plantamos também, temos a madedela para poder consumir. Como estava a dizer, a berinjela, que está já aqui a frutificar, ela tem muitas mudas aqui. Nesse canteiro aqui, existe alface aqui, como se for a ver, tem alguns restos ainda. Aqui estava a alface. Então, mas aqui, em meio à alface, nós já colhemos as berinjelas e ainda estão a dar. Então, nós o que fizemos para não ofuscar a alface é fazer uma poda. Nós fazemos poda das folhas maiores. Então, para permitir que haja incidência solar e as alfaces não cresçam, porque também não gostam de sombra. Enquanto nós ainda não produzimos, nós podemos fazer um programa. Por exemplo, eu tenho um espaço e eu chego na minha casa e quero fazer um programa de plantio ali. Eu posso plantar as minhas mudas de frutíferas e fazer os canteiros. Fazer o quê? Os canteiros das folhosas, por exemplo, alface, essas coisas todas que falamos aqui, elas vão nutrir as nossas frutíferas. Como é o caso da bananeira que está aqui, já está a produzir também a bananeira. A papaiara também já está a produzir, mas são coisas plantadas no ano passado. Então, nós, enquanto esperávamos os frutos das frutíferas, estávamos a comer as folhosas. E as folhosas também
nos dão dinheiro para comprar o estrume, para poder pagar a água, se for o caso, não tiver um poço em casa, nós aqui usamos poço. Então, elas vão alimentando a machamba. Sim, este foi o nosso passeio aqui pela horta, com algumas dicas que podem ser úteis a todos nós. E para dizer que é aconselhável que uma pessoa possa ter a sua horta em todo lugar onde ela estiver, seja até num prédio, é possível fazer um vasinho lá e colocar uma alface, que de vez em quando vamos ter algumas folhinhas. E é bom que a gente viva em contato com a natureza, porque há digitais do Criador na natureza. Eu aqui tenho pássaros que, ao invés de comerem as minhas alfaces, como os outros reclamam, os pássaros eles fazem o que? Comem as pragas que estão na couve. É uma coisa de admirar meus vizinhos, eles quando plantam eles sofrem às vezes com pássaros. Mas aqui, porque a bênção de Deus está, nós fazemos aquilo que Deus quer que a gente faça. Então estamos aqui a produzir, estamos aqui numa zona afastada da cidade, é uma zona que está em expansão. Então é aconselhável que a gente procure mesmo se instalar em zonas assim mais afastadas, em que não há muito movimentação de carro, poluição. Isso, se vamos ver ao redor aqui tem machambas de maçaroca, que é uma coisa que agora estamos um bocadinho fora da época da plantação, mas na plantação, no tempo da época da plantação, todo mundo planta maçaroca aqui. É uma zona que ainda vive de agricultura. As pessoas fazem agricultura de subsistência. Cada um tem sua machambinha, que é onde tira as suas maçarocas para assar na época. Então, é muito bom sempre que a gente tenha algo para colher. É bom comer aquilo que a gente planta e é bom plantar aquilo que a gente come. Que assim sabemos de onde vem o nosso alimento. Pois o alimento é para ingestão e vai definir aquilo que vai ser a nossa vida. Aquilo que se nós temos saúde ou não, depende muito daquilo que a gente come. Então, se a gente quer optar por uma alimentação mais saudável, é aconselhável que a gente seja um pouco independente na questão da produção. Porque muitas coisas nos vão ser mesmo caras na questão de que quisermos comprar. Então, esse é o meu conselho como produtor, como um irmão que entende que devemos viver de forma saudável. Amém. Irmãos, para todos aqueles que querem dar o passo, avancemos com fé e confiança. Deus abrirá as portas. Eu verei na próxima atualização na Escola de Profecia. Até breve.